Tássia, Oi? você acha que eu sou mais parecida com a Marília Mendonça ou com a Sandy? Marília Mendonça ou Sandy? Você tá maluca, Ana? Com certeza é a Marília Mendonça, não tenho dúvida. Mas vem cá, você nem ia começar a pesquisar referências pro novo Edição Extra? É o que eu tô fazendo, Tássia. Aham, Ana, esse é o 15º joguinho que eu vejo você abrir só hoje. Pô, Ana, mas calma aí, o Edição Extra é jornalístico, né? Desde quando esses testes do BuzzFeed são jornalismo? Oxe, e não é? BuzzFeed pode ser jornalismo, porque não é a linguagem do meio que define o jornalismo, mas uma série de procedimentos. Apuração, checagem, ética, responsabilidade, é isso que define o jornalismo, não é o meio. A televisão, por exemplo, é um meio onde cabe o jornalismo, mas cabe o entretenimento. Então no BuzzFeed também, eu vou ter um BuzzFeed ou um estilo BuzzFeed para entretenimento, mas eu posso tratar de informação séria também nesse formato. É só uma questão de adequar o jornalismo para essa linguagem de hoje, como ele já se adequou a outras linguagens, a do rádio, a TV, da escrita e assim por diante. Mas, professor, eu não entendi direito. Qual a diferença entre informar e comunicar? Informar e comunicar são coisas próximas, mas não são iguais. Basicamente, a diferença entre elas é a profundidade de cada uma. A informação costuma ser algo mais superficial, que não depende necessariamente do ser humano. Então, computadores podem trocar informações, organismos unicelulares trocam informações, até o nosso DNA é um grande conjunto de informações. A comunicação é um processo maior, é um processo que liga pessoas com outras criaturas, ela cria vínculos. A comunicação é um processo de relação. Então, eu posso estabelecer relações a partir da comunicação. Eu posso estabelecer uma relação de comunicação com o seu gatinho ou com o seu cachorro, e claro, com seres humanos, mas eu não consigo estabelecer uma relação de comunicação se eu não tiver o vínculo do outro lado. Então, por exemplo, às vezes o excesso de informação, ele até dificulta a comunicação. Quando eu tenho, por exemplo, no jornalismo, uma tela super carregada de coisa, cheia de coisa piscando, cheia de coisa passando, eu tenho muita informação, mas eu me questiono se a gente tem comunicação, porque comunicação precisa de tempo, criar vínculos leva tempo. Isso seja com uma notícia, seja com um outro ser humano. Mas, professor, o jornalismo ele está sempre comprometido com a informação. A gente, como um programa de TV, a gente pode falar sobre qualquer assunto? Poder você pode falar sobre qualquer assunto, Julia. Óbvio que você tem que pensar nas consequências disso. É preciso que você pense, antes de tudo, em primeiro lugar, que a televisão é uma concessão pública. Por ser pública, uma emissora de TV precisa educar, informar e até entreter. É preciso que você pense, então, na linha editorial da sua emissora e também do seu programa. A televisão, ela é um meio audiovisual, ou seja, tem a questão do áudio, que é muito importante, que já mexe com as sensações, e a imagem também. E a imagem em movimento ainda tem um poder muito maior, ou seja, vocês têm um poder muito grande nas mãos de vocês. E falando na realidade Brasil, os brasileiros têm uma afinidade, uma relação muito forte com a televisão. Então esse é um primeiro ponto. O segundo, quando você me pergunta se você pode tratar de qualquer assunto, sim, você pode. Mas você pode falar de um assunto específico de diversas formas e de diversos diferentes pontos de vista. Ou seja, você pode falar de videogame, por exemplo, num programa infantil. Você pode falar de videogame num programa esportivo e até mesmo num programa de economia, por exemplo. Mas a gente não é hard news, a gente precisa falar dos mesmos assuntos que a grande mídia? Não necessariamente, Bia. Você precisa tratar dos assuntos que a grande mídia trata, como a teoria do agendamento indica. Você pode falar de um assunto que é importante, que está em pauta em redes sociais, nas casas das pessoas, em rodas de conversa, mas ele tem que ser quente. Ele sendo quente, a identificação do público pode ser maior com aquele assunto. Isso é muito importante, vocês pensarem qual o público-alvo de vocês. A partir desse momento, eu vejo que é importante para aquele público específico. É muito importante olhar para o público e cada vez mais a internet e a rede oferecem para a gente possibilidades muito sofisticadas de entender as trajetórias de consumo de informação desse público. A gente consegue medir tempos, a gente consegue medir ritmos de consumo, a gente consegue medir o que as pessoas, nosso público consumiu, onde clicou, por onde passou o olhar. Então tem técnicas, ferramentas muito sofisticadas para isso hoje. Eu costumo compartilhar com os meus alunos essa ideia de que a tecnologia ela é uma potência. Então para usar a potência das tecnologias, a gente tem que ter antes consciência do que a gente quer da tecnologia. Então, o que vocês vão pedir para as tecnologias em relação ao público? A gente quer descobrir o tempo que as pessoas passam vendo os nossos conteúdos, o que eles leem, qual a trajetória eles percorrem de clique a clique,
quais temas eles se interessam, que palavras-chave eles digitam para procurar o nosso conteúdo, por que eles vão embora, né? Então, esse conjunto de coisas que vocês vão querer descobrir, vocês vão dizer que ferramenta a gente vai usar para descobrir essas coisas. E isso tudo está muito disponível. Então, ainda que as ferramentas não sejam neutras, elas são potenciais e a gente vai usar esses potenciais de acordo com o que a gente quer. Então, é muito importante a gente saber o que quer. Mas, professora, como é que a gente pode usar essas ferramentas? Qual que é o jeito certo de usar o multiplataforma? De várias maneiras, justamente explorando esse potencial, essa potência das tecnologias que eu falava para vocês. É muito importante a gente usar isso, ter em mente o processo multimídia desde o começo do processo jornalístico. Então, experimentar pauta, apuração, construção desse conteúdo e depois um monitoramento da distribuição pensando multimídia. É muito comum a gente ver hoje no jornalismo transposição de conteúdo de uma plataforma analógica, digamos assim, para uma plataforma digital. E quando a gente transpõe, a gente apurou numa lógica analógica que, por exemplo, não contempla colaboração, que é um valor muito importante da rede. E aí, quando você transpõe um conteúdo que não foi pensado do ponto de vista de ser um conteúdo espalhável na rede para a lógica da rede, você está fazendo um engessamento desse conteúdo, você não está explorando as possibilidades que a rede te oferece, essa potência que a rede tem. Mas tem bastante gente fazendo isso e fazendo bem, então talvez essa seja a melhor forma de vocês trabalharem em relação a isso, pesquisar quem está fazendo, ver que inspirações essas pessoas trazem para vocês, tentar encontrar nessas inspirações categorias de pensamento que possam ajudar vocês a estabelecer essas estratégias e a partir disso se inspirar para fazer. Bom, gente, do que a gente viu com os professores, então, o que a gente pode usar para o nosso edição extra? A informação a gente já tem, né? Só que a gente tem que ir além disso, tem que comunicar de algum jeito, fazer as pessoas entenderem e se conectarem com essa informação. E a gente pode falar do mesmo assunto o programa inteiro, só que olhando por perspectivas diferentes, né? Também tem que pensar em conteúdo multiplataforma. Multiplataforma? Morfa? Multiplataforma. Mas calma, gente, sendo prática agora, vocês não acham que a gente tem muito conteúdo? Afinal, a gente tem 30 minutos no programa de TV. Eu acho que eu já sei quem que pode ajudar a gente com isso. O Manual do Mundo é uma série de vídeos em que a gente ensina como fazer coisas e como as coisas funcionam. E a gente mostra aí as curiosidades que estão lá nos bastidores, né? Tipo, como uma privada funciona. A gente tem uns 1.300 vídeos publicados, mais ou menos? Sim, o projeto começou em 2008, né? Tá chegando nos 9 milhões de inscritos no YouTube. Por isso que a gente não se auto-intitula como um canal educativo. Porque a gente acha que a gente não é só educação, né? A gente é entretenimento. É um entretenimento educativo. A gente parte da brincadeira e coloca o conceito ali no meio. E aprender é legal quando você aprende de fato, né? Não quando você não entende nada e finge que aprendeu, como acontece na escola na maioria das vezes. A pessoa vai assistir o vídeo porque ela quer, no horário que ela quer, ela pausa, ela volta, ela comenta. Então tem essa questão de o vídeo na internet ser uma coisa bem diferente da escola, por si já, né? E a gente tenta cruzar bastante com o entretenimento também. Os vídeos costumam ser engraçados, a gente traz convidados que fazem parte dessa cultura pop aí da internet. A gente faz coisas que são interessantes e engraçadas e que as pessoas vão querer fazer. Tudo parado, né? Você nunca vê uma onça dando um pique. A gente mostra errando, a gente mostra uma série de coisas que antigamente não se mostrava, né? Que era tudo quadrado, certinho, perfeito. Não é perfeito, não é quadrado. Ou que na televisão não mostra, né? A televisão quase não mostra isso, não mostra erro, né? Não mostra dificuldades que você tem, então a gente é um pouco mais transparente no processo. Né? Pessoas que estão fazendo esse programa, será que elas estão se divertindo? A gente pode partir daí também. Tem que partir disso, que o fazer tem que ser divertido. Então o vídeo tem que ser dinâmico, tem que trocar de ângulo, tem que trocar a imagem, ele tem que ser rico para a pessoa ficar. Senão a gente já fala, não, tá dando barriga aqui, as pessoas vão embora, tem que fazer ter agilidade. Cada um deles tem 1000 farad, 1000 mini farad. Acho que essa humildade de ser partir do princípio de que quem está assistindo não sabe uma série de coisas e que você tem que explicar antes, senão você vai naufragar, acho que isso é muito importante.
Mas eu acho que a TV não tem essa humildade. Não, eu acho que essa é a diferença entre a TV e a internet. A TV não tem essa humildade. Muitas vezes o cara que está apresentando, que vai falar sobre o Oriente Médio, não sabe direito o que ele está falando. Ele não conhece os conceitos, ele não sabe o que significam as palavras. Tem uma questão de construção de personagem também, né? Você quer que o jornalista seja um personagem da matéria ou não. Porque várias vezes você quer que isso seja transparente, que não tenha jornalista no meio, tanto que tem várias linguagens que não usam, o jornalista não aparece no vídeo, né? O entrevistado tá sempre... Ocorre você aqui agora. Você agora, por exemplo, não tá aparecendo no vídeo. Mas se você começar a mostrar erro, o jornalista começa a ser personagem. E aí é um pouco egocêntrico, né? Porque o jornalista vai aparecer mais e talvez não seja exatamente o foco. Ao mesmo tempo, é um pouco mais honesto, porque você mostra o processo acontecendo. Você mostra que aquilo que você está mostrando não é verdade absoluta, que existe uma série de condições para você chegar naquele material que você está apresentando. Eu gosto mais de ver o jornalista aparecendo, eu acho que é importante. Mas isso que eu ia falar, é uma opção de linguagem. Não significa que essa seja a melhor opção, é uma opção. Muito parado, tá muito parado esse programa. Lógico, até agora a gente não fez nada que eles mandaram aí na matéria. E o Ibope, hein, Vitor? Como que tá? Então, né, não é mais Ibope, é cantar Ibope. Eu não sei direito por quê. Meu Deus, eu não posso ser demitido bem na estreia. Por que eu recusei estar na Fazenda Nova Chance? Por que eu não marquei outra entrevista? Toca, telefone, toca. Ai, gente, pelo amor de Deus, chega de desespero. Ana, onde você tá indo? Vocês não escutaram, Iberê? Eu quero um de brigadeiro, por favor. A gente, tem que, assumir o erro, tem que se levar menos a sério. Isso, obrigada, viu? Menos? Como menos? Comendo pão de mel? Não, Júlia, assim, ó. Há 5 anos atrás a gente fez uma aposta de embarcar todo o nosso conteúdo digital de vídeo na plataforma do YouTube e hoje faz com que a gente consiga performar bem. Por quê? Porque o conteúdo é bom, as plataformas escolhidas foram corretas. Agora, a dificuldade nessa história toda é monetizar, que está se tentando descobrir uma métrica para juntar a audiência de televisão com os impactos da plataforma digital. Porque a gente não pode transformar os dólares da televisão nos centavos de plataforma. Minha avó vai ficar muito feliz quando ela ver isso. Ai, que verdade. A postura de uma pessoa no ambiente digital é diferente da postura de uma pessoa que assiste TV. E a propaganda, a gente tem que buscar formas de fazer com que a propaganda funcione e esteja nesse ambiente de uma forma mais atrativa. Isso é interessante da audiência digital. A gente consegue entender se ela gosta ou se ela não gosta praticamente de forma instantânea. A gente reaproveita o conteúdo que foi na televisão, mas a forma que a gente coloca no Facebook é uma abordagem diferente. E isso vem trazendo bastante resultado pra gente. Em forma de meme, em forma de GIF, enfim, são publicações, toda publicação que gera interatividade com o seu público dá muito certo. Eu pego sempre a coisa mais engraçada, porque, o brasileiro é zoeiro, né? Então, o pessoal gosta de ver zoeira no Facebook, no Twitter, no Instagram e tudo mais. E acaba gerando mais engajamento por causa disso. E como que é a resposta das pessoas para esses posts? Sempre positivo. E sempre imediato, né? Imediato. Que é bom. As pessoas compartilham, marcam pessoas. Isso foi bem sucedido. O SBT, de fato, alcança hoje um público muito grande. Mais de 800 milhões de video views mensalmente, com uma retenção de mais de 4 minutos. Isso através do YouTube, do Facebook, Instagram, através do nosso site, através dos nossos aplicativos. Bobinho. Ai, meu Deus. Daí a gente tem uma equipe que acompanha em tempo real. Quando a novela tá passando, tem uma equipe aqui acompanhando a novela e já cortando os trechos relevantes. Stories no Instagram é uma coisa que vem rendendo muito pra gente. Que vai rápido, que engaja rápido. O Facebook já é uma plataforma que, né, tá ainda forte, mas eu acredito que o Instagram seja ainda mais forte.
A gente está estudando algumas oportunidades de trazer conteúdos exclusivos, além do conteúdo exclusivo que a gente já coloca, de bastidores, de curiosidades a respeito dos artistas, que não sai na televisão e que as pessoas têm muita curiosidade para saber como que é. Eu percebi que eu não consigo fazer duas funções ao mesmo tempo, porque não dá pra ser radialista e jornalista ao mesmo tempo, tem que fazer as duas funções. Você é repórter cinegrafista. Eu sou repórter cinegrafista, mas eu não tô cinegrafando no momento. A gente vai experimentando, né? Porque o digital ele não tem manual, né? A gente vai vendo e vai experimentando o que é melhor. A gente tenta ao máximo ter sinergia com todas as produções para saber quais são os convidados que eles vão gravar, quais são os conteúdos que eles estão pensando em produzir, e a gente tenta ali se encaixar e pensar em algum material exclusivo que aquele convidado pode agregar pra gente, agregar no site. E o que você acredita que funcionaria para o nosso programa? Eu acho que a principal lição é fazer alguma coisa que seja natural, que flua naturalmente. Todas as semanas vocês podem tratar desse tema em vários posts extras, em conteúdos exclusivos que vocês podem produzir, inclusive no dia da gravação desse programa. O conteúdo que é produzido com qualidade, o que a gente chama de conteúdo curado, ele tem valor e as pessoas gostam de assistir. Tem muita sujeira, tem muita coisa ruim, em que as pessoas já sabem que não tem mais interesse em perder tempo. Então ela sabe que algumas fontes são fontes de água boa, e dali ela pode beber. Eu espero que quando a gente assista depois, ninguém olhe e fale, nossa, o que a câmera tava pensando nesse momento? O que ela tá doida? Eu espero. Tipo agora. Tá vendo? Isso aqui que é programa. Colherinhas. Você tá animada, Ana, mas infelizmente 0 likes aqui nas redes, amor. E 0 ligações no meu celular. Não vai dar tempo, eu tenho certeza. A gente não tá usando a internet direito. Internet, mais isso pra me preocupar agora. É isso, tá faltando esses negocinho bacana que vocês põem no celular, sabe? Uns emoji, umas fotinho bacana, Vitor. Emojis? Não, GIFs. Não, vídeos, Rubens. De quê? De gatinhos com pepino na banheira. Nossa, o que é isso aqui? Vitor do céu, volta pra terra. Será que a gente não podia fazer só entretenimento? Não. Ai, gente, dá licença. Agora é BuzzFeed, a Bia tá maravilhosa, eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Vitor, cadê a pipoca? O BuzzFeed surgiu há mais ou menos 10 anos, quando o Jonah Peretti, que é o nosso atual CEO, estava tentando entender como que ele podia criar um produto para as pessoas, e com essa tendência das redes sociais naquela época surgindo e crescendo. 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. Então a gente começou dessa forma, postando com entretenimento, e depois, conforme as coisas foram ficando mais maduras, a gente foi expandindo para outras áreas também. Uma delas, notícias. E que notícias? No BuzzFeed você pode descobrir qual seria a sua raça de cachorro, se você fosse um cachorro, claro, até sobre a crise política no país e todas as suas complexidades, de um jeito que faz sentido. Dá pra acreditar? O BuzzFeed chegou no Brasil porque a gente já conseguia observar que tinha brasileiros lendo o BuzzFeed mesmo em inglês. Já fazia um peso na audiência do BuzzFeed. Logo quando eu entrei, a primeira meta foi trabalhar com histórias e conteúdos e temas que só um brasileiro poderia falar sobre aquilo. Por exemplo? Algo que só um paulistano sabe sobre o carioca, ou então que um paulistano sabe como é crescer na zona leste de São Paulo. Foi essa questão da identidade do Brasil que a gente começou a trabalhar de uma forma muito forte, que passou a mensagem para a audiência de que a gente estava no Brasil e fazendo conteúdo local. E precisam mesmo, afinal, não é à toa que o site no mundo todo tem mais de 250 milhões de acessos por mês. E metade desse número com certeza sou só eu, né? Ana, o que você tá fazendo no meu off? Ai, desculpa, eu escutei você falando de BuzzFeed e eu não aguentei. Continua. Tá bom. No Brasil, hoje em dia, o que faz o BuzzFeed dar certo? Hoje é uma combinação entre ter uma sessão de entretenimento muito forte e que já dialoga com uma comunidade muito forte de leitores e fãs que acompanham a gente no Facebook e redes sociais em geral. A gente encara as duas tarefas de entretenimento e de jornalismo como tarefas independentes, ainda tendo esse papel de informar e trazer as coisas em primeira mão e com uma responsabilidade
que é muito ligada ao princípio do jornalismo, que é de trazer informação correta, atualizada e contextualizada para a audiência. Mesmo no entretenimento, a gente apura coisas e checa fatos e tudo mais para também colocar conteúdo de qualidade no ar. As notícias, elas funcionam, elas têm uma natureza diferente de performance, então a gente vai atrás de furo e de cobertura política, isso é bem específico. Mas em vários momentos as coisas coexistem. A gente quer estar presente nas conversas que importam, por isso a gente tem esse cuidado de sempre pensar em oferecer mais de um tipo de perfil de produto para a audiência, porque a gente sabe que as pessoas gostam e precisam disso. E que bom, né? Afinal, o melhor do Brasil é brasileiro e todo mundo sabe que a gente domina a internet, né? Pois é, o Brasil está em 4º lugar no ranking dos países mais ativos na internet, com mais de 100 milhões de usuários, segundo uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Ufa! Bom, continuando. O uso de GIF, de lista e de quizzes e tudo mais, ele existe não só porque é a cara do BuzzFeed, mas ele existe por uma razão, porque as pessoas se comunicam usando essas coisas nas redes sociais. Então, quando faz sentido para o News também fazer uso dessas pequenas ferramentas e coisas da internet, eles fazem normal. Mas a prioridade é contar uma boa história. Aí essa daí da imagem, perguntei o que o edição extra podia melhorar. E a resposta foi... Eu acho que... eu não tenho essa resposta ainda. Brincadeira, o que ela respondeu foi o seguinte... A primeira coisa que eu penso quando você está fazendo alguma coisa nova ou diferente na internet é não repetir o que já foi feito. Porque é obsoleto, é só mais do mesmo e a gente não consegue chamar a atenção das pessoas se alguém já fez também. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é depois disso, identificar lacunas, né? Então, o que faria alguém, por exemplo, acessar o YouTube de vocês e assistir algo lá que ainda não tem nos outros canais? Tem que alinhar o formato com o objetivo final. Então, assim, é um trabalho de constante adaptação e refinamento do produto que vocês vão criar, mas depende muito do objetivo final de vocês. Certo. Então é pensar no final e ver o que as pessoas não estão fazendo ainda, que talvez aí seja uma boa lacuna para vocês avançar. Ótimo. E aí, Vitor, já postou os memes que você fez? Então, o do patinho de borracha tá pronto, mas assim, o da Lhama Caolha travou o computador e eu vou ter que fazer de novo, viu? Rubens, o Vitor parou no tempo. O segredo agora do sucesso é banheira de Nutella, banheira de miojo, amoeba, fake news. Vai na minha que é sucesso. Fake news, vocês só podem estar zoando com a minha cara, né? E se a gente fizesse um jornalismo mais denso? Meu, ninguém aqui me ouve, ninguém me responde. O cara da TV Folha não me responde, eu preciso falar com ele, não é possível. TV Folha, é isso! Avisar a Júlia que ele ia poder dar entrevista sim, só que só no domingo. Foi isso que a gente falou, né, Ana? Foi, ligou segunda, ligou quarta, ligou hoje. Eu não acredito que vai dar certo. Ai, ainda bem. Tássia, eu vou trocar de roupa, me encontra na garagem. Fazer entrevista no dia que o programa vai no ar? Bacana. Ai, depois eu que sou responsável. O TV Folha existe há cerca de 10 anos. Ele já teve várias fases. A gente continua produzindo os vídeos para o site da Folha e também para o canal do YouTube. Hoje a gente tem uma mudança grande de linguagem. A gente manteve o DNA de uma linguagem mais documental, em que a gente não tem o jornalista fazendo a passagem, falando para a câmera, explicando o que é o lead da matéria, mas com que os personagens contando o que a gente está explicando. Ao mesmo tempo, a gente começou a investir numa linguagem que se aproxima mais dos youtubers, né, que a gente tenta pegar assuntos que parecem chatos, parecem um pouco mais herméticos, e a gente explica de uma forma mais divertida, colocando no meio ali algumas interações com filmes antigos, com umas brincadeiras, com erros de gravação, para tentar atrair um público um pouco mais jovem também. Então a gente ao mesmo tempo mantém o DNA da TV Folha, que é uma coisa mais documental, de uns mini documentários, e tenta fazer esse formato um pouco mais jovem, um pouco mais fresco. Os mini docs da gente, eles têm uma ligação muito forte com aquilo que é publicado no jornal, no impresso. Da parte youtuber, não.
ele é uma coisa bem, uma linguagem bem diferente do que a gente tem no impresso. Mas isso não é um problema, faz parte da TV Folha de tentar buscar novas linguagens, né? Mesmo quando a gente começou a fazer a parte de um jeito mais documental, isso também não era muito comum para a redação. As pessoas queriam se ver falando, sendo o repórter que guia a matéria, né? E isso de repente foi quebrado. Da mesma forma, esse formato youtuber. A gente não tem, por exemplo, uma limitação de tempo para publicar como um programa de TV. A gente não tem essa limitação. A gente pode fazer vídeos de 20 minutos ou um vídeo de 3 minutos. Pra gente o que importa, na verdade, é um ritmo diferente. A gente também não pode brincar muito, mas tem que deixar a coisa de um formato mais espontâneo, mais natural, para que uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de assunto também tenha interesse. E ela vê uma pessoa jovem apresentando, ela vê com uma linguagem mais coloquial, né, não tão dura, mas não deixa também de ser uma coisa séria. Você não pode brincar com certos assuntos, né? Em alguns outros temas, a gente consegue ser um pouco mais liberal, no sentido de ser mais engraçado, de ser mais solto, mas também a gente em nenhum momento a gente deixa o manual de redação da Folha de lado. A gente tem que ser imparcial, tem que ter a presença do outro lado, tem que ser bem dividido nesse ponto. A gente pega quais são os assuntos que estão mais em alta, que as pessoas precisam de uma explicação rápida, que seja bem objetiva, e se pauta por isso. A parte documental, não. Muitas vezes ela vem de uma demanda da redação. Não existe um formato pré-estabelecido, né? Muitas vezes pode ser o próprio repórter que vai apresentar aquele Folha Explica, que é o formato que a gente criou, e ele faz um roteiro e isso passa, por exemplo, pela editora de Mundo, numa questão de Oriente Médio, por exemplo. E ela vai revisar, vai fazer alguns apontamentos, dizer aquilo que precisa, o que faltou. Não tem uma regra ali, não tem um formato um processo super estabelecido nesse ponto. É muito mais pela demanda e quem é que pode fazer aquilo. Bom, então como o BuzzFeed falou, tem um tal de jornalismo de lista, eu vou tentar fazer um teste aqui. Daigo tá aqui comigo, eu vou pedir pra você me dar 3 dicas pra falar de um assunto em vídeo sem ser chato. Acho que a primeira dica é você falar do jeito mais claro e fácil possível. Tentar explicar como se você fosse explicar para sua avó. Então não usar palavras super difíceis, termos muito específicos, jargões. Tentar deixar a coisa de um jeito um pouco mais simples. A segunda dica seria você se concentrar na estrutura daquilo que você quer falar. Não entrar muito em detalhes, em coisas que você vai deixar a pessoa se perder naquele assunto. Então pensar numa coluna vertebral e seguir aquilo do começo ao fim. E o terceiro, eu acho que seria você se preocupar bastante com o ritmo, né? Saber como é que você vai abrir o vídeo, como é que você vai fechar, sem deixar aquela coisa ficar chata, arrastada. Antes da pessoa ficar presa ao seu vídeo, ela precisa clicar no vídeo. Então um título forte, ela sempre chama bem. Às vezes uma frase de impacto, uma brincadeira com alguma expressão que seja super usada e fazer um trocadilho, alguma coisa, pode fazer com que a pessoa clique no seu vídeo. Isso é importante. E eu acho que durante o vídeo você tem que mesclar ali, não só dar informação sem parar, fazendo algumas quebrinhas, colocando um meme, fazendo uma piada, colocando um erro de gravação no meio, pra pessoa também perceber que existe ali uma quebra, que não é só aquela um mergulho de informação o tempo inteiro. E isso vira um pouco de entretenimento, mas sem deixar de informar, que é o objetivo principal do vídeo. Bom, não tem mais jeito. Tudo que a gente fizer hoje em dia vai cair na internet de algum jeito. Então essa conexão não é só necessária, ela é natural. Silêncio! Porque a gente precisa terminar o programa. A gente já conversou com muita gente legal que faz um trabalho incrível, mas eu esqueci de perguntar para as pessoas mais importantes. Vai, Vitor, você primeiro. O que você quer no Nova Edição Extra? Mais redes sociais. Ok. Eu quero mais entretenimento com o jornalismo. Eu quero mais ficção porque deu muito certo nesse programa que a gente viu. Deu mesmo. Ou documentários com uma linguagem mais leve. Eu sugiro que a gente experimente um pouco disso tudo. Muito bem, a gente vai ter que experimentar mesmo porque a gente não sabe pra onde que a gente vai direito e eu quero que você também esteja com a gente aqui na TV Gazeta no próximo primeiro domingo do mês de novembro, certo? Não só na TV Gazeta, mas no YouTube, Facebook e Instagram da faculdade. Muito bem, então é isso, né? Chega por hoje porque esse programa deu muito trabalho, eu já tô cansado já. Tá, bom domingo. Tchau. Bom domingo. Acabou o domingo, tá? Acabou.